E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo de como desenhar o Goku. O primeiro passo que eu faço para esse desenho é fazer o sketchbook. No caso, dessa vez eu comecei a trabalhar um pouquinho mais com a questão do gestual, né, até um pouquinho ali de anatomia, que eu senti que estava faltando em outros desenhos, então eu resolvi primeiro fazer uns testes de pose. Então eu peguei umas referências lá no Pinterest, né, ali de algumas poses que eu achei interessante, eu coloquei, só escrevi lá, fui lá no Pinterest e coloquei assim, gestual. E desse gestual apareceram umas imagens que eu selecionei, que eu achei bem interessantes. Não precisa ser exatamente tipo imagens de luta, porque tipo, eu vou pegar o Goku e vou pegar uma imagem de luta, não necessariamente. Você pode pôr lá só gestual de dança, de esporte, que às vezes você acha uma imagem que se encaixa. Eu peguei ali a imagem de um segurando um bastão, peguei ali daquele filme lá do Creed, né, que lançou há um tempo atrás, com a pose de boxe, que eu achei legal também, que talvez eu pudesse usar pro personagem do Goku, né, já que ele luta, então a gente vai fazer uma pose de boxe também interessante, né, porque ele tem uma trocação ali de vez em quando em certos episódios, principalmente no Dragon Ball Z, que eu gosto muito. E é importante estar fazendo essa parte do gestual, né, porque igual lá no livro do Figure Draw, ele explica que você fazendo esses esboços mais soltos de gestual, você já consegue achar uma pose mais interessante e tal, e aí você tem que utilizar ali formas mais simples, como círculos, quadrados, no caso, como que é mesmo? Não sei. Cilindros, né? Cilindros você também tem que usar para ficar mais interessante a imagem, né? Então eu procuro fazer esses esboços bem simplificados, né? Eu coloco ali um cilindro, coloco um círculo ali e começo. Só que chega num ponto nessas poses mais complicadas, tipo a da jogadora de vôlei, que eu acabei optando por começar com a parte daquela linha, que é só uma linha que eu uso de referência do gestual dela, porque é uma pose bem mais audaciosa, né? Então eu acabei colocando nesses últimos desenhos de poses que eu fiz, eu acabei fazendo primeiro a linha de gestual, que é aquela linha guia, e depois eu comecei a fazer o esboço por cima, para mim já ter uma noção melhor de como deveria ficar, né? Nesse último aí eu já tive um pouquinho mais de dificuldade pela posição da câmera, né, que tá mais de cima, então eu senti um pouquinho mais de dificuldade. Enfim, depois que eu fiz esses desenhos de esboço, eu escolhi a pose que eu achei mais interessante pro Goku, que foi do menino com o bastão, o primeiro esboço. E aí eu comecei a colocar a roupa, né? Que é quando você começa a vestir o esboço. Eu nunca começo já fazendo, tipo, direto a camiseta, assim, sem fazer o corpo, a parte de baixo do corpo, porque eu acho que é muito importante você saber como que o tecido vai se comportar na forma que ele está posicionado. Então eu acho interessante você sempre desenhar primeiro o personagem só sem nada, né? E depois você coloca a roupa por cima. Eu procurei ali estar usando um estilo de line art mais parecido assim com o estilo do Akira Toriyama mais clássico, né? Que é o Goku um pouquinho mais orelhudinho, tal, o cabelo um pouquinho mais pontiagudo, que eu assim particularmente acho mais interessante esse estilo que ele usava, tá? Então eu acabei tentando optar por puxar esse viés antigo dele aí de ilustração, não os atuais, que o Goku já tem um cabelo com bastante traço e tudo mais. Já nesse ponto eu já consegui identificar o que eu queria já mudar também na ilustração, que eu não queria fazer exatamente igual ao Goku original, eu queria fazer uma roupa um pouquinho estilizada, tal, né, não perdendo as características dele, né, que é as munhequeiras que ele usa ali e tal. A cordinha que ele usa no sapato eu coloquei segurando a calça mais pra cima, então eu não quis perder todas as características dele, mas eu quis mudar um pouquinho para ficar mais interessante. E aí depois que eu defini, que eu desenhei o personagem por cima mesmo, né, que eu coloquei a roupa e fiz o rosto, tal, e o cabelo, eu comecei a fazer o preenchimento de cor para mim ver se estava tudo certinho e tal, e fazer uma máscara de recorte para facilitar um pouco o meu processo, mas como em outros vídeos eu já falei, a máscara de recorte assim para mim não é tão importante, porque eu não gosto de fazer algo tão polido, né? Só se fosse algo para um cliente, aí eu ia fazer bem polidinho ali, sem nenhum tipo de pincel aparecendo, né? Mas como eu gosto de fazer aquelas manchas, eu acabei deixando essa área eu acabo deixando mais polido para o cliente, menos para os meus projetos, para ficar algo mais solto mesmo, né? O personagem Goku foi um dos primeiros que eu comecei a desenhar, porque eu tinha um mangá quando eu era pequeno do Dragon Ball Z, né? Eu ganhei o mangá de quando tava aqueles episódios do
do Gohan indo lutar no torneio, né? E aí ele tá ainda usando aquela roupa de Super Saiyaman, e aí ele fica bravo lá porque eu acho que o cara bate na Videl, né, tal, ele fica bem brabão mesmo e mete o louco. Então, eu quis pegar mais ou menos dessa época aí que eu me lembro de quando eu era menorzinho, que eu tive meu primeiro mangá, que eu fiz a cagada de pintar ele. Eu peguei o mangá achando que era um livro de colorir, porque tinha aqueles caras que ia na escola vender livro, e aí um cara chegou lá pra vender livro de dinossauro e junto tinha uns livros lá de mangá e tal. E eu falei, mãe, me dá um desses aí de mangá, o cara vai voltar amanhã, você compra ali pra mim aquele... Eu não falava nem mangá, eu falava aquele livro de colorir. E aí eu li, né, o Dragon Ball e tal, e coloria por cima. E em questão de coloração ali e tal, eu acabei escolhendo o Dragon Ball clássico, né? Puxar aqueles tons mais antigos, assim, que ele usava nas roupas, que eu achava mais legal até. Né? Que era um laranja mais amarelado, né? Onde tinha o contraste de luz era mais amarelo e onde era a sombra puxava mais pro laranja, marrom. Então eu tentei trazer essa parte mais antiga. E quem é fã de Dragon Ball mesmo, fã e gosta de ver ilustração de Dragon Ball, vai dar o like, vai seguir aí a gente no canal, vai se inscrever, vai compartilhar com os amigos, porque é bem importante, galera, pra mim trazer mais vídeos assim pra vocês, né? Trazendo ali uma fanart interessante, explicando um pouquinho o método. Voltando aqui para como eu tô fazendo essa ilustração, a iluminação ali, vocês viram que eu fiz uma flecha, né, com um círculo por fora, que é uma guia para mim de onde está vindo a iluminação. Eu acho importante também você estar colocando da onde vem essa iluminação. É algo bem interessante que vai te ajudar a não se perder durante o processo de colocar uma sombra que não deveria estar naquele lugar. Enquanto eu coloco as sombras, eu já pensei, né, no caso, onde que ia ser a sombra projetada da cabeça, que é mais ali pro lado do ombro, um pouquinho da projeção da sombra da faixa dele, que tá batendo o vento e ela tá mais para cima, né, a iluminação pegando no bastão dele, ali dando aquele highlightzinho que tá meio em branco ali no meio do bastão. Então eu tentei puxar todas essas situações no desenho. Depois eu só dei uma verificada nos nuances ali de iluminação, né, deixando a imagem em preto e branco, que isso é bem importante, que você consegue identificar onde que tem contraste, onde não tem contraste, tá? É bem importante para você conseguir avaliar se está tudo certinho. E aí depois eu fiz uns pequenos ajustes aí em off para finalizar a imagem. Acredito que ficou bem legal. Aí se você gostou, dá o like e se inscreva no canal. Para quem conseguiu acompanhar até aqui o vídeo, eu agradeço. E eu coloquei uma variação dessa roupa para você que está acompanhando até o final do vídeo. Espero que você goste, porque eu acho legal a roupa comum do Goku, mas eu quis fazer ainda um pouco mais variado, que é aquela versão que ele, se não me engano, ele usa no Torneio do Poder, né? Que é mais kimono mesmo, então eu tentei puxar para esse lado também e colocar as esferas do dragão, que são importantes, né? Se você gostou do vídeo, se inscreve e compartilha. Muito obrigado e até a próxima.